Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor da construção civil. Estamos falando aqui da Trisul SA. A Trisul SA que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as suas informações com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023. Só para você poder entender, todas as SAs elas são obrigadas a publicar seus balanços trimestralmente. Então as últimas informações que nós temos da empresa ou das empresas é agora o balanço do terceiro trimestre, 30 de setembro. A partir do final de janeiro, ali começa a leva de balanços do encerramento do ano, de 31 de dezembro. Então, as últimas informações da empresa serão apresentadas aqui com base nos balanços extraídos lá do site da CVM. E a Trisul é uma indicação aqui dos nossos inscritos, que quem manda sugestões, quem participa e traz aqui todas as informações são os nossos inscritos. E no caso dessa empresa é do meu amigo Aldo Hélio Guimarães. Ô Aldo, que bom ter você conosco, Aldo, parceiraço aqui do canal. Lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. E é sempre um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Trisul, ela tem uma história também de empreendedorismo muito interessante, que começa através de dois irmãos, do Jorge Cury e também do José Roberto Cury, os dois com uma formação ali de engenharia civil. Porém, a história deles começa antes, com os pais descendentes de libaneses que tinham ali em São Paulo uma casa de tecidos, né? E os filhos ali, na época, ali apenas estudavam, faziam o curso de engenharia. Aí até que chega num determinado momento que o pai é acometido de uma doença, né? E aí os filhos tiveram que praticamente assumir a atividade do pai, que é essa casa de tecidos. E aí, na sequência, o pai sobreviveu ali, ainda teve mais praticamente 12, 13 anos de vida, e durante esses anos, foram anos assim de intenso aprendizado para os dois filhos, para o Jorge e para o José Roberto, onde o pai foi dando muitas orientações. Em primeiro, uma orientação ali é evitar endividamento, fugir do endividamento, usar sempre as suas próprias pernas para poder crescer, ter prudência na condução dos negócios, não querer crescer além da sua capacidade, enfim, diversos ensinamentos. E um dos ensinamentos que foi também era justamente que um dos filhos fosse para o lado financeiro, pendesse para o lado financeiro e o outro para o lado mais da operação. E aí o que acontece? Na sequência, os dois filhos aí começam a investir na parte de engenharia e todo esse processo ali, ele começa justamente com a construção ali de uma casa, depois um sobradinho, depois mais dois sobradinhos, mais um conjunto de sobradinhos, mais um prédio, enfim, a construtora ela começa ali lentamente. E aí, na sequência, essa construtora chamada Tricuri, né, até em função do sobrenome da família, e ela vai ampliando a sua participação. Sempre com o Jorge Cury na parte da operação e o José Roberto no braço financeiro da empresa. Até que em 1987, aí eles resolvem ampliar ainda mais esse braço financeiro, criando ali uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. E aí, na sequência, essa distribuidora, ela acaba se transformando num banco, né, que é o Banco Tricuri. Então, eles passam a ter todo o lado financeiro e também ter todo o lado operacional da construtora. Chega nos anos 2000, daí nós temos aquele boom da construção civil, diversas construtoras abrindo o capital, e aí eles foram até procurados ali para a possibilidade de também se transformar numa sociedade anônima. Porém, como a construtora ainda era pequena para ser uma SA, sugerindo até que fizesse uma parceria com uma construtora praticamente de um primo deles, né, do Michel Saad. E aí, nessa união das duas construtoras, justamente para ela ganhar corpo e se transformar numa sociedade anônima, então uniram a construtora Tricuri, da família Cury, e a Incosul, que era do Michel Saad. E aí formaram a Trisul. Com a Trisul, agora uma empresa mais robusta, faz o IPO, entra capital através dos acionistas, e aí a empresa ela começa um boom, espalhando obras por todo o estado de São Paulo. Chegou a ter praticamente 70 canteiros de obras em São Paulo. E aí, nesse crescimento todo,
onde também daí vai demandando mais capital de terceiros, chega num determinado momento que eles olham que estão perdendo o controle da empresa. E aí resolvem fazer uma reestruturação, diminuir o tamanho da empresa, colocá-la nos trilhos, seguindo os ensinamentos do pai, né? Colocar a empresa nos trilhos e começar a caminhar. E foi uma medida bem acertada, porque logo na sequência aí nós tivemos a crise lá de 2013, 2014, ali no governo Dilma, quando nós tivemos aquela crise econômica aqui no Brasil. E nesse momento, a empresa já estava reestruturada novamente. Então, foi um grande acerto fazer esse processo de reestruturação antes que a crise viesse. E com isso, a empresa suportou bem todo aquele momento de crise, reduziram seu endividamento, ampliaram os estoques de terrenos, reforçaram ainda mais seus estoques de terrenos e sempre procurando terrenos bem localizados e continuaram todo o seu processo de expansão. E hoje está aí a Tricuri, a construtora, a Tricuri em Cusul, que virou a Trisul, que é a que nós estamos analisando aqui. Mas para entendermos como que está a situação da empresa, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e também do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Trisul. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Trisul S.A., trazendo toda uma base histórica desde 2019. E por que dentro da análise de balanço trabalhamos assim com toda essa base histórica? Justamente para poder acompanhar ano a ano o que vem acontecendo com a empresa e com isso é possível também estabelecer tendências, né? Ver para onde que a empresa está indo de acordo com os números que ela vem apresentando, se ela vem numa crescente, decrescente, se ela vem numa estabilidade, enfim, tudo isso é possível perceber quando nós temos uma base histórica um pouquinho maior. Então, estamos trabalhando aqui de 2019 até agora setembro de 2023. E começando pelo ano de 2019, a Trisul era uma empresa de 1.798 milhões de reais, que é todo o patrimônio, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E repare que aqui o imobilizado, ele tem um valor muito baixo, 16 milhões de reais apenas, o equivalente a 0,9% de todo ativo, mostrando que a empresa tem uma estrutura extremamente enxuta. E onde ela tem um valor mais significativo e que deve ter, que é o normal, é justamente no capital de giro, 1.428 milhões de reais, equivalente a 79,4%. E por que eu digo que esse ativo circulante é importante que seja alto? Porque é ele que faz a movimentação da empresa, é ele que gera a condição da empresa produzir receitas e, consequentemente, obter seus resultados também. Então, esse capital de giro ele começa aqui com 1.428 milhões, sendo que em caixa a empresa possuía 488 milhões de reais lá em 2019. 394 milhões de reais eram contas a receber e os estoques de imóveis destinados à venda, 534 milhões de reais, que representa a maior parte do capital de giro. Já para 2020, a Trisul aumenta seu tamanho para 2.176 milhões de reais, com esse aumento ocorrendo aqui no capital de giro, no ativo circulante, que agora totaliza 1.680 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa se mantém aqui na faixa de 478 milhões, temos aqui um aumento no contas a receber para 518 milhões e os estoques totalizando 673 milhões de reais dos imóveis destinados à venda. Já para 2021, a empresa continua aumentando seu tamanho, 2.340 milhões de reais. Apesar desse crescimento, o capital de giro recua aqui para 1.571, com a diminuição do volume de dinheiro em caixa para 387 milhões. Também temos uma queda no contas a receber para 370 milhões. Em contrapartida, aumenta os estoques de imóveis destinados à venda para 801 milhões de reais. Chegando em 2022, mais um crescimento, 2.575 é o total do ativo agora, e o capital de giro volta ali para a faixa de 1.694. O volume de dinheiro em caixa continua diminuindo para 310 milhões, em contrapartida, temos um aumento no contas a receber para 437 milhões e os estoques agora totalizando 940 milhões de reais. Fechando agora setembro de 2023, mais um crescimento, 2.695 é o total do ativo da Trisul. E o capital de giro passa agora dos 2 bilhões de reais, com 75,2% de representatividade. Diminui ainda mais o caixa para 252 milhões,
mas aumenta o contas a receber, que totaliza 687 milhões, e os estoques de imóveis destinados à venda, 1 bilhão e 79 milhões de reais. Então repare aqui que o estoque de imóveis da empresa, ele vem com 534, 673, 801, 940, 1 bilhão e 79 milhões de reais. Então a empresa está bem estocada em termos de imóveis aí, destinados à venda, e caso haja uma retomada aí, tanto de renda quanto também de queda de juros, a empresa ela pode ser muito beneficiada por estar com um estoque bem significativo aqui de imóveis destinados à venda. Olhando agora a parte de passivo, o que nós temos no passivo? Dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e o total no endividamento. Lá em 2019, a Trisul tinha uma dívida de 705 milhões de reais, equivalente a 39,2%. Quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 39,2%. E ela usa capital próprio de 60,8%. Então está aqui a estrutura dos capitais da Trisul. Já no ano de 2020, aumenta o endividamento para 964 milhões de reais, com 44,3%. Em 2021, a dívida pula para 1 bilhão e 68 milhões, 45,7%. Agora, em 2022, a dívida vai para 1 bilhão 266, com 49,2%. E agora, nesse ano de 2023, apesar do crescimento nominal para 1,321, nós temos aqui uma estabilidade no endividamento que ele chega aqui nos 49%, então ele praticamente se estabiliza nesses 49%. Portanto, esse crescimento todo que nós vimos aqui da empresa ao longo de todo esse período, muito desse crescimento ele se dá justamente através da utilização de capitais de terceiros. Então, hoje, de tudo que a Trisul tem dentro do seu patrimônio, ela deve 49%, e trabalha com 51% de capital próprio. Tudo isso aqui é para gerar resultados, e os resultados são vistos aqui, ó, pela DRE, demonstração de resultados do exercício. Em 2019, o faturamento da Trisul, 798 milhões de reais. Em 2020, 878 milhões de reais. Em 2021, o faturamento ele cai para 774 milhões. Agora, em 2022, praticamente estável, com 760 milhões, e em 2023 já dá uma sinalização de que o faturamento voltou a crescer. Tanto é que até setembro já tem 763 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de um faturamento de pelo menos 1 bilhão de reais para 2023. Mais importante do que esse faturamento é esse número de baixo, lucro líquido. 151 milhões, o lucro lá em 2019, 183 milhões em 2020, 131 milhões em 2021, 69 milhões em 2022 e agora até setembro acumula 84 milhões, o que também nos dá uma projeção de um lucro aí de pelo menos uns 110 a 120 milhões para 2023. Olhando aqui os números mais de perto, o que nós vamos observar? Que o custo do serviço prestado, que seria da construção para depois a venda do produto, 64, 63, em 2022, o custo da construção sobe para 70,4% e esse ano vem trabalhando com 76,2%. Já a despesa, a empresa ela vem aqui com 14,4%, 12,6%, sobe para 16% e agora vem caindo 14,6% e 9,7%. Então reparem que a empresa, ela aquilo que acaba escapando na parte de custo ali, que não é possível repassar para o preço de venda de um imóvel, a empresa vai fazendo um esforço aqui na redução da sua despesa. E com isso tudo, com esse aumento de custo, o que nós temos aqui? Uma queda na margem, que ela vem com 18%, vai para 20%, cai para 17%, cai para 9,2%, e agora esse ano vem tentando uma recuperação, trabalhando com uma margem líquida de 11,1%. Olhando agora de perto a situação financeira, através desses gráficos, temos ali a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com 2,45, vai para 2,17, cai para 2,10, cai para 1,87 e 1,85. Para cada R$1 de dívida que a Trisul tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,85. Paga, sobra tranquilo, uma situação financeira extremamente confortável.
Olhando a liquidez corrente, que é o dia a dia, o curto prazo da empresa, o índice é bem melhor. Ele sai com 3,15, sobe para 3,68, recua um pouquinho para 3,51, sobe para 4 e agora recua para 2,82. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, a Trisul dispõe de R$ 2,82. Uma situação financeira extremamente confortável da empresa. Olhando nesse gráfico agora o endividamento, vamos ver ali o tamanho e o comportamento da dívida, como que ela vem se comportando ao longo desse tempo, e ela vem com 39,2, sobe para 44,3, sobe para 45,7, para 49,2 e estabiliza em 49%. De tudo que a Trisul tem, ela deve 49%. Nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores de rentabilidade, a começar ali pela margem líquida que a gente viu há pouco ali na DRE. A margem que era de 18,9% sobe lá em 2020 para 20,9% e depois ela cai em 2021 para 17%, em 2022 para 9,2% e esse ano vem tentando uma recuperação, fechando uma margem líquida de 11,1%. Já a rentabilidade do ativo, que é o ganho que a empresa tem em relação àquilo que foi investido, ele sai com 8,40, 8,44, cai para 5,6 em 2021 e cai para 2,7 em 2022. Já o terceiro gráfico à direita ali é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Trisul lá em 2019 tiveram um ganho de 13,8%. Em 2020, 15,1%, em 2021, 10,4% e em 2022 os acionistas ganharam através dos lucros gerados pela empresa 5,3%. Já que estamos falando em acionistas, nesse quadro aqui também temos alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Trisul vale patrimonialmente R$ 7,14. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 5,66 com base na cotação do último dia 22 de dezembro. Então vejam que o valor de mercado dela está abaixo daquilo que ela efetivamente vale, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,79. Isso quer dizer o quê? Que na venda das ações da Trisul há um deságio de 21%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 57 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista em torno de 10,07%. Dividendos por ação. Em 2023, a Trisul distribuiu até o momento 13 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro 9,93. Isso quer dizer que, ao comprar as ações da Trisul, um pouquinho menos de 10 anos, ali, praticamente 10 anos, para se ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados. Free float. 38,5% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores. E o tag along é de 100%. Isso quer dizer que, se a Trisul for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Também temos esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando aqui o comportamento do valor das ações da Trisul desde o finalzinho lá de 2018, quando a ação era cotada a R$ 4,10. Ali em 2019, ela começa ali a disparar, e tanto é que chega no comecinho de 2020 na faixa de 16,50. Ela sai de 4 e pouquinho para 16,50 em praticamente um ano e pouquinho ali. Só que daí vem a pandemia, tem aquela queda que você vai ver logo no comecinho do gráfico ali, onde ela despenca ali para R$ 6. Passa o efeito inicial da pandemia, ela volta para os R$ 14, só que daí ela vem numa tendência de queda, tanto é que entra 2021 num processo de queda, chega 2022 cotada ali na faixa de R$ 5,90, cai mais ainda durante 2022, chegando a bater em R$ 3,40, agora durante 2023 começa também na faixa de R$ 3,30, R$ 3,40 e agora experimenta ali um crescimento, né? Ela vai ali numa tendência ali de crescimento, tanto é que chega no final do gráfico com a cotação na faixa de R$ 5,66. Então, por aqui você vê quando que as ações da Trisul tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Trisul S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Trisul S.A., meus agradecimentos lá ao Aldo Hélio Guimarães. Valeu, Aldo, muito obrigado pela sua participação. Também um grande abraço para o Kleber Antônio Bonifácio, que anteriormente já havia solicitado a Trisul também. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo incentivo, pela parceria
aqui no canal. E vimos aí a Trisul, e aí é uma coisa assim muito engraçada, a gente que analisa aqui diversos balanços, quando você olha assim o setor da construção civil está em crise, etc. Aí você vê o seguinte, que tem determinadas construtoras que passam pelas crises com uma certa tranquilidade, até acabam crescendo. Outras construtoras entram numa crise e a crise se aprofunda ainda mais. Então, cada empresa é uma empresa, mesmo dentro do mesmo setor. Mesmo pegando a construção civil, nós vamos ver comportamentos diferentes para cada tipo de empresa. Então, não é o setor inteiro que acaba sofrendo. Tem, dentro do setor, empresas que se saem melhor. Isso tudo se chama gestão. Isso tudo se chama a maneira de conduzir a empresa. E no caso da Trisul, nós vimos aí que ela vem passando bem por todas essas crises que nós temos no Brasil, inclusive com juros elevados, etc., que agora vem numa tendência de queda e esperamos que essa tendência de queda auxilie não só a Trisul, como todas as demais empresas a poderem voltar a crescer para gerar renda, emprego, desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos no Brasil. E você viu que todo esse acompanhamento sobre gestão a gente vê através da análise de balanços, que a análise de balanço ela não é só para fins de análise de investimentos. A análise de balanço ela é para a gestão da empresa, ela é para a gestão do crédito, se vale a pena, se podem emprestar dinheiro para uma empresa ou não, e aí naturalmente também para a análise de investimentos. E toda essa ferramenta você pode aprender como que nós fazemos esse processo de análise lá nos nossos cursos da plataforma Hotmart. No vídeo aqui na descrição tem o link de acesso onde você vai poder conhecer o curso de análise de balanço e também de valuation, e com custo muito baixinho, você vai se surpreender, com direito ao material de apoio e a toda a orientação que a gente vai estar aqui junto de vocês para esclarecer as dúvidas caso tenha na realização do curso ali. E com isso você vai aprender análise de balanço e vai poder escolher as melhores empresas para você fazer os seus investimentos ou usar essa ferramenta na sua própria empresa para conduzir melhor a sua empresa e aí, consequentemente, obter o sucesso e a realização dos seus objetivos. E tenha certeza que durante toda essa caminhada eu estarei aqui torcendo pelo sucesso de vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.